Eu perdi 30 quilos sem fazer nenhum tipo de dieta e hoje eu vou te contar essa minha história. Mais um vídeo difícil pra conta. Oi, aliada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, onde a beleza interna e externa se entrelaçam. E esse vídeo vai fazer muito sentido essa frase que eu falo em todos os meus vídeos, porque eu vou contar pra vocês o momento que eu cheguei até quase... Eu devo ter passado até de 100 quilos, porque chegou um momento que eu até parei de pesar. E agora que eu perdi 30 quilos. Bom, vou começar do começo. Vamos começar do começo. Porque eu acho que tudo importa, sabe? Você ficar pensando só em perder o peso e não entender o porquê que você tá precisando perder esse peso, ou porquê que esse peso está aí em você, é muito mais importante a gente entender o porquê. Não adianta você emagrecer e aí já você engorda de novo e fica naquele efeito sanfona. Por quê? Porque você não entendeu o motivo. Então não adianta você resolver o problema sem tirar a causa daquele problema. Você só vai ficar resolvendo o problema sempre. Então você precisa achar a causa daquele problema para você solucionar. E isso é para tudo na vida, não só para ganho e perda de peso. A minha luta com a balança vem desde que eu me entendo por gente. Eu lembro de eu fazer uma apresentação na escola, bem novinho, eu devia ter uns 8 anos, e aí todas as meninas estavam usando tipo cropped, e eu não queria usar, era top, né, não era cropped, era top, e eu não queria usar top pra não aparecer a minha barriga. E isso, gente, eu era muito criança. Então, desde sempre eu tive uma noção do meu corpo muito errada, e eu sempre achei que eu tava gorda. Eu me via gorda porque eu tinha disfunção de autoimagem. Então, eu achava que eu era muito gorda. Quando alguém perguntava meu peso, eu falava, eu peso 80 quilos. E 80 quilos pra minha altura, gente, é sobrepeso, e é muito sobrepeso. E eu tenho 1,63. Então, eu nunca falava meu peso porque eu tinha vergonha do meu corpo. E isso veio de influências externas. Eu tinha alguns familiares que ficavam falando do meu corpo, mas não falava pra mim, falava pra minha mãe. Minha mãe cagava, tipo, vai tomar no cu, né? Porque não tem nada a ver, porque eu sempre fui saudável. Eu fazia acompanhamento e tal, só que eu era uma criança muito grande, realmente. Eu era muito grande, eu era a mais alta da sala, eu sempre ficava no fundo de escadinha de tamanho, porque eu era grande mesmo. Só que tinha alguns familiares que ficavam falando pra minha mãe que eu ia fazer 15 anos e ia ter diabetes. Eu lembro disso, cara, eu lembro disso. Só que falavam pra minha mãe. Só que eu tava perto, e criança escuta tudo, tá? Você acha que você vai conversar do ladinho da criança e ela não vai perceber nada? Ela escuta tudo. E eu fui escutando aquilo, e eu realmente achava que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo. E dentro de casa, as minhas primas eram muito magrinhas, e eu era mais cheinha mesmo, só que eu não era gorda de doença, sabe? Só que eu não conseguia perceber isso, eu não tinha... Claro que eu não tinha, gente, eu era uma criança, né? Pelo amor de Deus, criança não tem que ter noção disso. Quem tem que ter noção é um adulto que tem que cuidar da vida deles. E não ficar apontando o dedo pra uma criança. Ou, se for falar alguma coisa realmente a nível de preocupação, não fale na frente da criança, entendeu? Não fale na frente da criança, porque a criança escuta e a criança aprende. Então eu fui criando uma vergonha muito grande do meu corpo. E eu sempre achei que eu era gorda e eu sempre me via gorda. Mesmo quando eu pesava 52 quilos, eu achava que eu era gorda. Eu não achava que eu era gorda, eu olhava no espelho e eu me via gorda. Gente, é muita loucura eu lembrar disso. Porque eu realmente me enxergava gorda, como literalmente eu via eu gorda. E eu fazia academia, eu fazia dança, eu fazia minhas coisas e mesmo assim eu tinha um problema muito grande com o meu corpo. Eis que eu entrei na faculdade e eu entrei na faculdade pesando uns 64 quilos. Era um peso normal pro meu peso.
Eu não tô nem magra, só que eu também não tô com sobrepeso nem nada, 62, 64, mais ou menos, entrei na faculdade com esse peso. Foi uma junção de várias coisas que foi acontecendo nesse período da faculdade, que em 4 anos de faculdade eu engordei praticamente 40 quilos. Em 5 anos de faculdade eu engordei 40 quilos. E é assustador a gente pensar nisso, porque é engordar demais num período muito curto de tempo. Hoje que eu perdi esse peso, que eu comecei a perder esse peso, foi em 2021, que eu comecei a emagrecer muito. Das pessoas falam assim: Júlia, o que você está fazendo para emagrecer? E eu não estava fazendo simplesmente nada, mas algumas coisas mudaram para eu ter essa diferença de peso tão gritante do nada. Na faculdade, eu sentia um peso de responsabilidade muito grande. Gente, eu fazia faculdade de odontologia e literalmente você pode matar uma pessoa. Você pode matar uma pessoa. E fácil. Você mata uma pessoa muito fácil dentro da faculdade. E eu atendia, eu fazia plantão, eu dava plantão na escola, na faculdade. E isso tudo é muito bom, porque a gente aprende como atender e a gente... Só que eu senti uma responsabilidade muito grande e eu tinha desespero de matar alguém, porque é muito fácil matar alguém. Tanto que eu passei os 5 anos da minha faculdade, eu nunca nem colei, porque eu tinha medo de colar e algum dia eu atender um paciente, eu fazer merda no paciente porque eu colei na prova, sabe? Então eu tinha esse senso de responsabilidade e isso me pesava muito. Outro ponto foi que eu perdi uma pessoa muito importante pra mim e eu não fiz terapia e eu não lidei com o sentimento. Eu simplesmente tentei afogar essa sensação, esse sentimento muito, muito forte, pra eu não ter que lidar com isso, e eu fingi que aquilo não era importante pra mim. Só que eu comecei a comer esse sentimento. Em vez de eu lidar, eu comia. Eu não gostava de ir pra faculdade, então eu me sentia muito mal. Tinha dia que eu ia pra faculdade chorando, era o caos, gente. Nossa, eu precisava de uma terapia, gata, viu? Meu Deus do céu. E eu não tô colocando culpa em nada e nem ninguém, não. Eu tô falando as coisas que me fizeram colocar a culpa em comida e me fazer ganhar peso. Então é tudo as causas do que me fez engordar, entendeu? E eu ia comendo, e eu não comia assim, gente, não é que eu comia um monte de porcaria, eu até comia assim uma bolacha ou outra, eu comia, sim, mas eu comia, gente, pra eu sentir a minha barriga doer. Enquanto eu não sentia a minha barriga doer, eu não parava de comer. Se eu ia comer uma lasanha e eu comi lá um tanto e ainda sobrou um pouco, eu terminava de comer o restante da lasanha, mesmo eu estando satisfeita. Eu comia aquilo como pra eu poder ficar cheia, sabe? Nossa, que loucura pensar nisso, caraca, velho. Nossa, muito loucura. Então eu comecei a tentar suprir todo o meu emocional quando alguma coisa dava errado, ou quando eu chegava muito cansada, eu vou pedir uma comida e... Nossa, caraca. Eu vou pedir uma comida porque mereci. A minha vida tá uma bosta, então eu vou comer. Eu não tô satisfeita com tal coisa, então eu vou comer. E isso, gente, não acarretou só eu engordar. Eu postei um vídeo aqui falando também do quanto de dívida que eu fiz de cartão de crédito. Vou colocar aqui nos cards pra vocês também assistirem. Eu preferia comer, sabe? Era mais fácil, era um prazer que eu tinha ali momentâneo, e eu fui lotando minha vida com comida, e aí eu fui engordando, claro. Quando foi mais ou menos 2019, 2020, eu tava com 100 quilos ou mais, não sei realmente porque eu parei de pesar, e eu já tava começando a ter problema no meu calcanhar, tava sentindo dor no meu calcanhar. Eu não tinha autoestima, o meu relacionamento não tava muito bom, eu namorava, né, na época,
meu relacionamento não tava muito bom. Agora, eu de verdade não sei se a vida do meu ex também tava uma porcaria. Tava uma porcaria e ele não tinha libido nenhum. E tudo isso foi juntando, sabe quando vai juntando? E aconteceu uma coisa muito louca que em 2021 tudo isso sumiu da minha vida. Eu formei em 2020, o meu namorado virou ex, meu namorado virou ex, eu aprendi, comecei a estudar e aprendi a lidar com as minhas emoções e comecei a falar sobre a pessoa que eu perdi, que antes eu não conseguia nem falar sobre. Uma amiga minha, e um beijo, foi pra ela que eu consegui falar uma vez e aí depois foi ficando mais fácil eu conseguir comunicar sobre isso. E tudo o que tava me pesando saiu da minha vida. Então eu não sentia mais aquela necessidade de tampar um buraco muito grande em mim. É muito difícil. Eu lembrar o tanto que eu machucava meu corpo, gente. É muito difícil. Porque isso é maus tratos, gente. É descuido com o próprio corpo. É descuido com a própria mente. E eu lembrar do tanto que eu me maltratava, sabe? Ai, que dó. Que dó. Não tem necessidade de umas coisas dessas, sabe? Então, em vez de eu lidar com os meus problemas, em vez de eu falar, em vez de eu fazer uma terapia, eu substituí tudo isso por comida, porque eu achava que era mais fácil. Então, eu me aproximei de Deus, pode parecer loucura, mas a gente tenta tampar o buraco, sabe? Enquanto a gente não... A Bianca Lauri falou muito isso. Enquanto a gente não é cheio de Deus, pai e mãe, a gente tenta tampar esse buraco com várias coisas. Tem gente que tampa com relacionamento, tem gente que tampa com comida. E foi engraçado, nesse mesmo período também, eu voltei a falar com meu pai, que eu nunca tinha conversado com ele. Voltei a falar com meu pai, melhorei meu contato com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tinha contato com ele, né? É muito interessante isso. Eu acreditava, eu rezava e tal, mas eu não cuidava dessa relação minha com Deus. Então, tudo isso, gente, acarreta porque a gente fica tentando suprir buraco com várias coisas. E quando eu tirei todo o peso que eu sentia dentro de mim, que eu comecei a fazer terapia, eu não comia mais da mesma forma. Então, eu perdi muito peso, não fiz dieta. O que eu faço de exercício é passear com os cachorros. Eu como normalmente, só que todos os dias eu não peço mais comida, né? Eu não fico comendo coisas de fora. Eu faço comida aqui em casa. Outra coisa que me ajudou muito foi fazer arroz e feijão, congelar e deixar só mistura e salada pra fazer na hora do almoço. Então eu sempre tenho comida pronta, entendeu? Então eu já deixava lá os potinhos prontos e aí é só descongelar e comer no dia. Eu esquentava assim no micro-ondas mesmo. Eu fui perdendo peso e, pra eu ser bem honesta, eu não tava pesando, eu não tava nem preocupada com isso. Eu tava tão preocupada em cuidar da minha vida, eu tava saindo, eu tava conhecendo várias pessoas, tava trabalhando com coisa que eu gosto, né? Tava trabalhando com coisa que eu gosto, com coisa que me fazia bem, e tudo isso
me fez perder peso. Então não foi só deixar de comer. Foi todo aquele peso que eu tinha, que eu tentava suprir com comida, que eu tirei de mim, que eu tirei do meu corpo, o peso que eu tirei do meu corpo, entendeu? O peso que eu tirei do meu corpo. E tem um pessoal, vou deixar até o Instagram deles aqui embaixo, chama O Corpo Explica, que eles falam muito sobre o sobrepeso e o porquê que tem pessoas que fazem dietas, várias dietas e não perdem peso. Eu mesma já fiz várias e várias dietas, já fiz um monte de coisa, piriri pororó, e eu não perdi peso, gente. Não emagrece. Porque não tira a causa. E às vezes a causa não é só comida. O peso que a pessoa carrega. Tem gente que carrega o peso da família e engorda. Tem gente que precisa parecer forte e engorda. O perfil O Corpo Explica, eles explicam melhor isso. Mas é muito incrível o tanto que o nosso peso é diretamente ligado com o nosso psicológico. E eu não tô falando só de sobrepeso, mas pessoas também que são extremamente magras e tem alguma deficiente, porque tem gente que é magra, mas é saudável, igual tem gente que tem o sobrepeso, mas é saudável. Mas tem as pessoas que são aquela obesidade mórbida, não é uma coisa normal. Quando a pessoa tem essa deficiência, tanto muito magro quanto para muito gordo, em longo período assim, vai fazer mal para a pessoa em algum nível, porque você tá com deficiência em alguma coisa ou com aumento em outras coisas. O que me dói mais disso tudo é saber o tanto que eu descuidava do meu corpo, sabe? Porque eu acredito que Deus dá esse corpo pra gente cuidar, pra gente dar carinho. Por isso que eu falo tanto sobre autocuidado aqui, gente, porque a gente precisa cuidar de nós mesmos, de verdade. Tanto da nossa alimentação. E eu não tô pregando aqui, ai, que você nunca... Não, gente, minha alimentação é normal. Se eu tô com vontade de comer um bombom, eu vou comer um bombom. Mas o que eu tô falando a gente sabe que comer um bombom todo dia não faz bem, porque é açúcar puro. A gente tem que cuidar do corpo que foi emprestado pra gente pra estar aqui. A gente tem que cuidar, porque é nossa casa. Você ia conseguir viver numa casa onde que o chão é todo sujo, onde a parede tá cheia de bicho, onde tem mofo caindo na sua cabeça? Não, a gente não consegue viver. A gente fica doente. A mesma coisa, o nosso corpo. O nosso corpo é a casa do nosso espírito e a gente precisa cuidar dele. Então, eu perdi tanto peso assim, porque eu não comecei a olhar pro peso, eu não olhei pra dieta, eu olhei para coisas que estavam me machucando, olhei para coisas que estavam em falta em mim e eu parei de suprir essa falta com comida. Se vocês quiserem que eu mostre como que eu faço a minha marmitinha de arroz e feijão para ficar pronto, para não precisar fazer comida sempre, comenta aqui embaixo que eu faço o vídeo pra vocês. E quando você tiver com alguma coisa que está te dando dor, pra você não olhar só pro físico daquilo, olha sempre pro mental, olha sempre pro espiritual, porque a gente não é só o físico, a gente não é. A gente tem influência gigante do nosso mental e uma influência gigante do nosso espiritual. Então, se a gente não tá bem em um desses 3 pilares, a gente vai ter algum nível de sofrimento. Talvez pode não ser nenhum sobrepeso ou uma desnutrição. Talvez você vai ter alguma outra alteração aí, né? Uma pessoa que tem dor de cabeça todo dia, isso não é normal. Uma pessoa que tem uma enxaqueca ferrada, não é normal. Então precisa de olhar, sabe? E lembrar que a gente não é só material. Olhar pro emocional e olhar pro espiritual também. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse relato. Um beijo e até a próxima.